As mensagens psicografadas pelos médiuns nas reuniões devem ser divulgadas ao público presente. Terminada a reunião, as mensagens que foram psicografadas devem ser lidas, para que todos tomem conhecimento, e arquivadas. Se forem portadoras de qualidade, oportunamente poderão serem fechadas em livros e naturalmente distribuídas ao grande público. No momento, tem havido uma preocupação muito grande em divulgar todo e qualquer tipo de mensagem. Algumas reconheçamos de péssima qualidade, tanto do ponto de vista ortográfico, gramatical, como de conteúdo. Chegam a ser constrangedoras para qualquer pessoa que tem um pouco de senso. E o pior, vêm firmadas com nomes muito respeitáveis. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1865, na página 125, diz o seguinte: muito cuidado com as mensagens simplórias que sejam assinadas por nomes célebres. Elas são normalmente mistificação, ou transtorno do próprio médium, ou resultado de espíritos zombeteiros. Imaginemos agora, concluímos, Rui Barbosa vir a escrever uma mensagem com erros crassos da língua portuguesa. E o fato de estar assinado o nome Rui Barbosa, ela passa a ter um sentido profundo se o seu conteúdo é vazio. O importante não é quem firma a mensagem, é a qualidade da mensagem. Há muita coisa de alto valor em bocas simplórias, como há muita coisa banal em bocas de pessoas muito importantes. Então, os médiuns devemos ter o pudor de submeter a criteriosa análise as nossas produções antes que as divulguemos. Então, o médium, ao psicografar, não deve ter pressa, deve guardar. Desde o dia 22 de fevereiro de 1949, eu comecei a psicografar, a lápis, e guardava em uma velha mala. Quando chegou o dia 1º de janeiro de 1960, o Espírito Joana de Anjos disse assim: meu filho, agora vamos queimar aquelas mensagens. Mas, minha irmã, são mensagens tão bonitas. Aquilo era treino, eram exercícios. Vamos queimar. Mas por que queimar? Porque se você não queimar, corre a tentação de passar adiante. E elas têm muitos erros. Eu peguei o baú com o coração dilacerado, rasgava, olhava uma que outra, rasgava, assim, essa eu vou deixar para rasgar no fim, para ver se ela se comovia. Nada. Rasguei até a última e incinerei. Agora vamos escrever para publicar posteriormente. Então publicamos em 1964 o primeiro livro, uma coletânea muito modesta, chamado Messe de Amor. É aquele cuidado dos bons espíritos. Podem acusar de qualquer coisa, mas nenhuma dessas obras que nós psicografamos pode ser apontada como antidoutrinária. A ortografia, a gramática estão corretas. Se houver algum erro é de revisão, que claro, escapa. Nós revisamos 5 vezes. Eu reviso a primeira vez, hoje quando tiro do computador. Nós temos na gráfica 2 revisores técnicos e pagos. Uma pessoa amiga revisa pela 4ª vez, quando o livro está todo pronto, que vai para a etapa final, eu reviso. E mesmo assim, saem erros. É uma coisa impressionante. Pegamos o livro com o maior carinho e o olho bate no erro que a gente não viu várias vezes que leu. Então o médium deve ter cuidado, não tenha pressa. O médium não deve ficar preocupado com aplauso, em ter cartaz, em ser o médium principal, em ser o médium mais importante. Que ele seja o melhor servidor. A sua importância Deus dará. E agora eu digo como os bons espíritos, que ele tenha muito problema, que ele tenha muito desafio, que sofra muita incompreensão. Não é sadismo. É que quando a gente é incompreendido, a gente é mais vigilante. Quando a gente é muito homenageado, a gente abre os flancos e é a hora do perigo. Notem que a guerra começa durante a paz. Quando está todo mundo em paz é que estoura a guerra. No momento da guerra está todo mundo vigilante para fomentar a paz. Então a mediunidade, eu disse no começo, é uma ponte. Emmanuel diz, são os braços de Deus. Nós somos a enxada com que os espíritos trabalham o solo.
Daí deveremos preservar a qualidade da nossa mediunidade, a qualidade do nosso grupo mediúnico. Pessoas sensatas, sinceras, pessoas interessadas nos propósitos, como diz Kardec, nas sessões de estudos, que façam perguntas sérias, que tenham interesse em progredir, sem essa pressa de uma divulgação inoportuna. Qual a orientação que devemos dar às pessoas portadoras de distúrbios obsessivos que procuram o centro espírita? Primeiro conselho, que participem das reuniões doutrinárias. Logo depois, que procure atendimento médico. Há muitos distúrbios que parecem obsessivos e não são, como há muitos distúrbios que parecem loucura e não são. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 23. Existem, diz ele, portadores psiquiátricos que são vítimas de obsessão. Nem toda loucura, porém, é obsessão. Um grande número de vezes é loucura mesmo. Mas nem toda loucura é loucura. Muitas vezes é obsessão. No Evangelho segundo o Espiritismo, nas 3 últimas linhas do livro, Kardec volta a dizer: quando uma obsessão é muito prolongada, afeta o cérebro, necessitando de assistência magnética, que eram os passos da época, e tratamento médico. Então, o médium que atravessar determinadas situações deve ter muito cuidado com essa problemática. E a pessoa que chega com distúrbios obsessivos, de maneira nenhuma levemos à sessão mediúnica. Não tem condição. Assista às doutrinárias, tome passe, tome a água magnetizada, façamos atendimento fraterno, terapia da palavra, demos para ler, de acordo com seu nível cultural, o Evangelho, se for uma pessoa modesta, culturalmente, para se consolar. Se for uma pessoa mais indagadora, o Livro dos Espíritos. Começar pelo começo, para poder entender o mecanismo. E depois as demais obras de Allan Kardec.